Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. E aí, seus fanáticos por futebol, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos embora pro giro de notícias. Eu que já vou começar falando do Montijo, isso mesmo. O Montijo que criticou o ex-presidente do Cruzeiro, falou do insucesso de Sampaoli, que ele vai torcer muito pro insucesso de Sampaoli, e citou a seguinte frase: eu sou muito Cruzeiro. O Montijo falou as seguintes palavras: eu sou muito Cruzeiro. Falar do Atlético, se eu falo, tomara que dê certo, ele está falando do Sampaoli no Atlético, eu estou mentindo. Como cruzeirense, tomara que não dê certo, disse Montijo em entrevista ao Bolívar Talking Show. Já em fim de carreira, o armador de 35 anos descarta voltar ao futebol brasileiro. Depois vocês me perguntam por que o torcedor do Cruzeiro gosta tanto do Montijo. Por quê? Porque ele, quando é bonito de se ver, um jogador que tem uma identificação tão grande com o time, trata o time como se fosse a sua casa. Por isso que não importa a idade dele, se eu perguntar para um torcedor do Cruzeiro, vocês querem ver o Montijo? Eles vão falar sim. Não a maior parte, mas uma boa parte vai falar sim. Palavras de Montijo: é difícil. Quando saí do Botafogo, já tinha falado que era para voltar para o Brasil, era difícil. Meu filho não fala português e fica complicado para ir para a escola. Eu agradeceria muito se viesse um convite do Cruzeiro. É um time que gosto muito. Fiquei triste quando caiu. Tenho muitos amigos, mas a gente tem que escolher pela família e minha situação agora destacou o jogador nessa entrevista. Realmente, Montijo, você já fez uma história bonita demais aqui no Cruzeiro. É melhor você não voltar, porque, cara, se você volta e tem uma última passagem ruim, talvez aí o brilho que você teve no Cruzeiro não seja um pouco apagado. Faltou, claro, um título de expressão para você, além do Campeonato Mineiro, mas o futebol você foi muito importante. Graças àquele dinheiro que foi vendido ao Santos, o Cruzeiro conseguiu contratar o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, que foram os grandes destaques do ano que viria aí pelo Cruzeiro. Ele também criticou o ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares. Montijo ainda falou assim, que ele jogou a culpa dele ir para o Santos para cima dele, que queria a venda do jogador e quis jogar o torcedor contra ele. Infelizmente parece que talvez agora não deu certo, porque o carinho que ele demonstra ter pelo Cruzeiro apagou tudo isso que tenha em mente de um torcedor, uma mágoa que o torcedor do Cruzeiro poderia ter com ele. O Cruzeiro também molda a proposta para reativar contrato com o lateral Dodô. E quero falar um pouco sobre os detalhes, né? O salário do Dodô, que era no ano passado de 300 mil mensais, o valor que é fora da realidade atual do Cruzeiro. Na proposta que será apresentada, o pagamento do jogador se recordaria dentro da realidade do clube, que seria no teto de 150 mil. Não tenho detalhes exatos de quanto será o salário do jogador. As conversas estão sendo dirigidas pelo diretor de futebol Ricardo Drubski, junto do empresário do atleta Júnior Pedroso. Elas ocorreram após o sinal verde de Anderson Moreira e de Dodô adicionado ao Clube Mineiro, já que o João Lucas não agradou o torcedor, aposto que até os próprios companheiros, o João Lucas não agradou, e nem o Anderson Moreira, que já trabalhou com ele no Ceará. Ou seja, o Dodô vem para ser titular. A gente espera que o Dodô consiga se redimir da última temporada que ele fez no Cruzeiro. O Anderson Moreira também falou sobre o Jadson, falou da capacidade, habilidade que o Jadson tem, que é incontestável, mas praticamente descartou a vinda do Cruzeiro. Por quê? Porque ele quer ter menos jogadores possíveis nessa faixa de acima de 30 anos. Ele quer contar com jogadores que podem render mais no ano que vem, porque o Jadson já tem 36 anos, não renderia tão bem quanto é esperado do Jadson. Falou muito da capacidade dele em entrevista, não sei se foi a ESPN ou foi a Fox Sports, mas ele sim descartou o Jadson. E também falou de outros jogadores, 2 atletas que estão com futuro indefinidos, que são os experientes Dedé e Fred. Enquanto o zagueiro segue lesionado e pressionou ser submetido a uma nova cirurgia, o centroavante vive uma disputa judicial com o clube. Na noite de ontem, em entrevista ao canal ESPN Brasil, Anderson Moreira foi direto e esclareceu que a dupla não faz parte dos seus planos.
Palavras do Henderson, são situações que me fogem um pouco agora. Não foram atletas colocados à disposição do trabalho. Não sei se isso pode rever de alguma coisa assim, ou seja, o que ele quis dizer, se isso pode mudar. A princípio, não conto com esses dois atletas, que são muito qualificados, que podem, claro, ter passado por algumas dificuldades, mas ninguém pode tirar o valor e a qualidade deles, revelou o treinador, que evitou fazer uma análise mais aprofundada do ano de 2019 do Cruzeiro, relembrando os vários problemas da diretoria que impactam dentro das quatro linhas. Ele evitou muito falar da diretoria passada, os erros e tudo, e tá pensando mais no futuro. Isso mesmo, Anderson Moreira, esquece o passado, deixa pra gente criticar o passado e você pensar no futuro do Cruzeiro. Descartou o Dedé. Quem é que quer o Dedé aqui? Eu quero saber aqui nos comentários. Eu não quero mais o Dedé no Cruzeiro. Muito menos o Fred, que tá processando o Cruzeiro. Muito menos o Fred. A forma que o Dedé saiu do Cruzeiro, galera, foi muito... fiquei realmente muito chateado. Não esperava nunca isso da parte do Dedé, que em toda a carreira que ele passou pelo Cruzeiro, se dizia ser muito cruzeirense, se dizia ser muito grato ao Cruzeiro. E na primeira oportunidade que ele teve, vocês viram aí, não preciso nem citar. Meteu o pé na bunda do Cruzeiro. Isso mesmo. O Atlético, falando um pouquinho do Atlético, o Atlético sondou o atacante Marrone do Vasco, mas o negócio não avançou. Mais uma bola na trave do Atlético. No início deste ano, o Atlético sondou a situação do atacante Marrone do Vasco. Segundo o diretor de futebol do clube carioca, André Mazuco, o Galo chegou a fazer uma consulta para entender quais seriam as condições para a aquisição do atleta. As tratativas, contudo, não avançaram. Palavras dele. Surgiu uma matéria recentemente de que alguns atletas do Vasco foram sondados pelo Atlético. Segundo o Jorge Nicolas, segundo o site Bola VIP, esses jogadores seriam o Marrone, o Raul e o Evandro. Aí, continuando a matéria, para ser muito sinceros, recebemos sim uma consulta do Atlético no início do ano pelo Marrone, disse Mazuco em entrevista ao canal do Jorge Nicolas no YouTube. O Atlético monitorou o jogador quando ainda tinha Rui Costa à frente do futebol e Rafael Dudamel no comando do time. Com as chegadas de Sampaoli e Alexandre Matos, as conversas esfriaram. Isso foi antes da vinda do Sampaoli, mas foi uma consulta muito superficial. A ideia era criar uma operação, mas teve essas mudanças todas no Atlético e não avançou, afirmou Mazuco. Ele não mostrou aqui nem nada tipo, não vamos negociar o Marrone, não, isso mostrou o Marrone um jogador negociável no Vasco, mostrou o Marrone ser um jogador negociável, ou seja, com a chegada do Janson Sampaoli, com esse dinheiro que está no caixa do Atlético, quem sabe a grande promessa, que o Marrone é esperado muito dele no futebol brasileiro. A gente se espera muito do Marrone como um jogador muito promissor para o futuro do futebol. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.